participações do público. Quem quiser escrever para os debates, por favor, manifestar-se aos organizadores. Então, tendo esclarecido as regras, passamos à exposição. Passo a palavra à doutora Débora Diniz para a sua exposição, a exposição da convidada de 20 minutos. A palavra com a doutora Débora Diniz. Muito boa tarde a todos vocês. Em particular, agradeço ao deputado Vitor Paulo pela mediação desta mesa de discussões sobre um tema tão importante quanto é o Plano Nacional de Educação e a questão da homofobia. Em particular, eu gostaria de agradecer o convite do Tony e da Irina, que parte das questões que hoje eu discuto com vocês foram anteriormente discutidas com eles. A minha apresentação, ela tenta responder e discutir duas teses, essencialmente dois conceitos, que eu acho que depois vão ser explorados pelos outros participantes. O primeiro é o que é homofobia e como ela viola a igualdade na escola. E o segundo, por que devemos falar em homofobia e não em bullying nas escolas. Então, eu passo para a minha primeira pergunta, que é o que é homofobia? Homofobia é uma prática discriminatória que falsamente pressupõe a superioridade da heterossexualidade a outros regimes e práticas sexuais. Homofobia e heteronormatividade em alguns momentos se confundem, mas não são conceitos idênticos. A heteronormatividade é essa hegemonia da heterossexualidade à vida social. E homofobia são expressões de violência, de injúria e de opressão. Então, a homofobia ela se expressa pela violência, pela injúria, pela opressão, e se nós quisermos um conceito único, pela discriminação. Então, nós falamos em vítimas da homofobia. E eu queria demarcar esse fundo de violência que há por trás do que chamamos de homofobia. A homofobia sempre deixa marcas, sejam feridas no corpo, no cadáver, ou barreiras de reconhecimento. Há um vocabulário de conflito armado que a mim sempre me surpreende quando falamos em homofobia e cada vez mais em vocabulário apropriado pelos movimentos LGBT. Falamos em ataques homofóbicos, em crimes homofóbicos, em luta pela igualdade, em desaparecimento de pessoas. Sim, ao mesmo tempo em que é um vocabulário político de denúncia, nós precisamos estranhar esse vocabulário no âmbito da ação política. Estamos em uma situação de conflito e de conflito armado, para usar esse vocabulário, e a minha resposta é, obviamente, sim. Estamos em um conflito moral, da qual o uso da violência é um dos dispositivos de manutenção da ordem. Então, só há dois destinos ao fora da norma heterossexual: serem vítimas da violência homofóbica ou serem refugiados de sua patrulha moral. Grande parte de nossos refugiados da heteronormatividade, eles estão na escola, descobrindo-se em um ambiente homofóbico. A homofobia é, então, um dos dispositivos que mantém a ordem heteronormativa na vida social. E a escola é um dos espaços prioritários para a garantia ou para a transformação dessa ordem. É lá que se promovem os valores compartilhados pela cidadania. A homofobia viola a igualdade, impede o reconhecimento, autoriza práticas de violações de direitos humanos. Não há fundamento moral ou ético possível e aceitável para a homofobia. Um homófobo precisa ser silenciado e suas práticas reprimidas. Por isso, a criminalização da homofobia, outro tema em discussão nessa casa, é tão eloquente para a igualdade. O que me parece um paradoxo para quem acredita na educação como um dos principais sistemas de promoção da igualdade. E aqui eu quero ser clara. Não há sistema de crença que legitime a homofobia. Por isso, não há como se apelar à expressão religiosa para o discurso homofóbico como uma expressão da liberdade de crença. Religião não autoriza ou legitima o discurso do ódio. E menos ainda nas escolas, onde o ensino religioso é ainda pouco regulamentado pelo MEC. Essa afirmação simples traz consequências imediatas para as práticas de convivência e pedagógicas nas escolas. Professoras, pedagogias e convivências devem se subordinar à igualdade sexual como um valor. Os livros, e aqui mesmo os livros de religião, não regulamentados pelo MEC,
devem reconhecer a igualdade em matéria sexual e afugentar expressões homofóbicas de seus textos e vozes. E aqui chegamos no outro lado de um esforço da criminalização da homofobia e que toca diretamente o tema da nossa conversa de hoje, que é educação e escola. Eu tenho dúvidas, muito embora apoie uma lei de criminalização de homofobia, se uma lei que reprima com a força do Estado a homofobia irá mudar comportamentos e valores. Talvez o iniba, o que já é importante para o direito à vida das vítimas da homofobia. Mas para os refugiados da homofobia, a lei de criminalização não é suficiente. Por isso, a escola é um espaço tão prioritário para ações duradouras de promoção da igualdade. A escola mira o futuro, além de atuar no presente. O direito penal persegue o passado nos homófobos. É na escola que nosso principal esforço para a igualdade sexual precisa estar. Mas não é tão simples. Os homófobos podem ser os professores, os diretores das escolas, os autores dos livros, os pais das crianças. A resistência homofóbica e heteronormativa ronda as ações de igualdade sexual. Vejo a controvérsia, que me parece quase resolvida, sobre os vídeos educativos sobre sexualidade, o chamado kit anti-homofobia do MEC. Simplesmente romper o silêncio já pareceu insuportável para a moral heteronormativa, que se mantém por um braço violento, que é a homofobia, e por um braço opressor silencioso, que é a heteronormatividade compulsória, que falsamente supõe que um acoplamento pênis-vagina é o destino da reprodução social e biológica da humanidade. E aqui eu passo para a segunda parte da minha apresentação, que é uma afirmação de que precisamos falar em homofobia e não em bullying. Bullying é um neologismo, com origem na língua inglesa, que diz algo como provocação. A provocação entre crianças é parte de uma socialização naturalizada. Se provoca para se reconhecer os limites e se definir frente ao outro como em um espelho. Mas há outra raiz no conceito de bullying. Quem provoca e quem agride é o valentão. A desigualdade de força e de potência no sujeito que atua pelo bullying. O ator do bullying é alguém que sabe que tem força. E aqui é força física. Ele atua sozinho ou em grupo. Alguns dizem que o bullying sempre existiu. E sim, eu me lembro do meu tempo de escola, sempre havia provocações contra os gordinhos, as meninas vesgas ou as crianças com deficiência. Me lembro também do sofrimento dessas crianças. Em geral, eram crianças solitárias. Eu tento imaginar as consequências dessas provocações injustas para os adultos que somos hoje. Elas foram refugiadas da fúria contra a diferença marcada no corpo. Elas são sobreviventes do bullying escolar, de um tempo em que o neologismo não nos socorria para expressar a indignação pela provocação injusta dos valentões. Aqui está a chave do bullying. É a violência contra o corpo fora da norma. Vejam que não falo em anormal, pois norma e anormal se confundem para a imposição das regras no corpo. O corpo que foge da regra, seja nos olhos da menina vesga, nas pernas do menino cadeirante ou no cabelo da menina negra, é matéria suficiente para a ação do indivíduo ou do grupo provocador. Por isso, estranho, resisto e repudio o uso do neologismo bullying para algo tão antigo e persistente ao universo escolar e com tantas ramificações na discriminação. A discriminação pelo corpo acompanhou a socialização de todos nós nessa sala e acompanha a vida de todas as crianças. Vivemos em uma ordem social que discrimina e oprime a diferença no corpo. A minha descrição da persistência não significa que devamos naturalizá-la. Ao contrário, é uma prática perversa, injusta e imoral. Precisamos falar dela e rompê-la exemplarmente. Mas houve algo de novo para precisarmos de um neologismo para falar de novos acontecimentos. A novidade é que passamos a falar de sexualidade na infância, falar de sexualidade na adolescência, e sexualidade passou a estar na agenda política e educacional. Crianças e adolescentes têm sexo e têm gênero. Bullying nada mais é do que um neologismo puritano e burguês, um vocábulo heteronormativo para falar da provocação, da discriminação aos fora da norma heterossexual. Quem são as vítimas do bullying mediatizadas nos últimos tempos? E eu sugiro que vocês olhem os jornais dos últimos meses e venham ver quem é o personagem do bullying. É o menino que se transveste,
a menina que gosta de outras meninas, o transexual que não sabe que banheiro usar na escola. Com raras exceções de uma política inclusiva à violência corporal, raramente ouvi falar em bullying contra as crianças obesas ou com impedimentos corporais. Quando os gordinhos aparecem, são como o apêndice da diversidade do bullying. O alvo são os fora da norma heterossexual. Quando o tema é cor da pele, não falamos em bullying. Temos um nome para o bullying com fundamento na cor da pele. Esse nome se chama racismo. Por isso, sugiro manter a mesma potência no campo sexual na educação. O bullying sexual tem um nome e se chama homofobia. O bullying é um neologismo paradoxal. Ao mesmo tempo potente, pois nos permitiu entrar na escola e descrever algo silencioso, a homofobia nas práticas de provocação entre crianças ou entre professores e crianças, mas ela também esconde seu próprio fundamento na sexualidade. Retiramos a sexualidade do bullying. Não falamos em homofobia. A naturalização do bullying como algo comum e permanente à infância e escola esconde sua matriz heteronormativa. O bullying não é espontâneo nas crianças. Não pode ser natural a socialização das crianças. A origem do bullying que nos interessa hoje é a homofobia, um conceito poderoso e que precisa ser potencializado na educação. O neologismo bullying é palatável às escolas, às famílias, à moral heterossexual. Não falamos em crianças e adolescentes e suas práticas sexuais fora da norma. Falamos em provocações e protegidas por um neologismo que a distância linguística não nos provoca no coração. Sentimos diferentemente, como se fosse falsamente um novo fenômeno. E não é. A homofobia está na escola, assim como na Avenida Paulista. O bullying na escola é uma expressão primária e permanente da homofobia em nossa vida social. Por isso, minha principal recomendação política a esta audiência, a este seminário, é que reconheçamos a força política do conceito de homofobia. Não vamos falar em bullying, mas de crianças e adolescentes refugiados pela fúria homofóbica, as quais precisamos proteger para que não se transformem em vítimas de homofobia no futuro ou ainda no tempo da escola. Muito obrigada. Alô. Quero agradecer a doutora Débora Diniz pela exposição e, dando prosseguimento, passo a palavra ao senhor Beto Jesus para a sua exposição. O senhor tem 20 minutos, naturalmente eu vou avisá-lo quando eu tiver 5 e 2 minutos. Boa tarde. Obrigado.